dele, como já tem abençoado grandemente, e que Deus usa o coração dele, ou não, depois você traduz, tá? Deus usa o coração dele, a vida dele, para ministrar a cada um de nós nesse momento. Amém? Que você esteja em oração, para Deus falar o seu coração. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos colocar a vida do pastor Ken no teu altar. Obrigado a Deus pelo privilégio de termos ele aqui no nosso meio hoje. Obrigado a Deus pelo prazer de poder ouvir a tua voz através do teu servo. Que o teu Santo Espírito possa estar usando grandemente. Que ele fale aos nossos corações. Que ele nos traga, ó Deus, uma palavra vinda do céu para cada um de nós. No nome do teu filho Jesus que nós te oramos. Amém. Good morning, City View Saints. Bom dia, igreja City View. Sharon and I are delighted to be back with you this morning. Ele e a esposa dele gostaria de dizer bem-vindos a vocês nessa manhã. And I thank you for praying for me and my cancer. Eu agradeço por vocês orar por mim e pelo meu câncer. Thank you. First thing I want to do is pass out something for each of you. Primeiro eu gostaria de passar alguma coisa para vocês, cada um de vocês. We're going to take a reverse offering. Isso é como se fosse uma oferta ao contrário. You're not going to give to the church, I'm going to give to you. Você não vai dar nada para a igreja, eu vou dar para vocês. One piece of Lego per family. Uma peça de Lego por cada família. This is going to be an illustration that we'll come back to. Esse vai ser uma ilustração que nós vamos voltar nela At the end of the message this morning. no final da mensagem dessa manhã. And those of you who can speak English, raise your hand and I have some notes. Aquele que fala em inglês e levanta sua mão. If you want English, I have fill in the blanks for the Se message. você fala inglês, eu tenho uma coisa para você preencher aí na mensagem. Take your Bibles while they're handing those out and turn to Acts chapter 2. Pega sua Bíblia e deixa ela preparada no Atos, no capítulo 2. And this will be our text for this morning. E esse vai ser o texto que nós vamos ler nessa manhã. And you can see up here on the screen, we're going to speak about community. Go back one here. Go back one if you will. Connecting to one another in community. Se você ver ali na imagem da televisão, você vai ver alguma coisa a respeito sobre comunidade. So Acts chapter 2. Does everyone have the Bible? Todos têm sua Bíblia no capítulo 2 de Atos. When you have the text, raise your hand so I can see. Quando você estiver pronto, levanta sua mão. Let me give a little introduction to the text before we read it. Deixa eu fazer uma pequena introdução antes de você começar a ler. In Acts chapter 2, we read about the church in Jerusalem. No Atos, no capítulo 2, ele fala sobre a igreja em Jerusalém. And this is just a few weeks after Jesus' death and resurrection and ascension. Isso é umas semanas antes da ressurreição de Jesus, da morte e da ressurreição. It's the day of Pentecost, E o dia do Pentecostes. when the Holy Spirit comes down upon the first believers. E quando o Espírito Santo desceu sobre os primeiros crentes. And the Spirit-filled apostle Peter preaches to a large crowd. E aí o Espírito Santo preencheu o apóstolo Paulo para pregar uma grande multidão. A crowd that gathers on the day of Pentecost. A multidão que estava junto ali no dia do Pentecostes. And you remember that 3,000 people are saved in one day. E você pode lembrar ali da multidão que foi salva 3.000 pessoas no mesmo dia. How many people? 3,000. Quantas pessoas? A lot of people, praise God. And the church is born on that day of Pentecost. A igreja foi nascida no dia do Pentecostes. And please follow along now as we read from the text in Acts chapter 2. I'll read it in English first, and then you can read it if you'd like in Portuguese, if you will. Então eu vou ler ali, eu quero que vocês acompanhem ali a mensagem no Atos, no capítulo 2, versículo 41. Beginning at verse 41 in English here. So those who received his word, there were 3,000, were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. And they devoted themselves to the apostles' teaching
and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe or wonder came upon every soul. And many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Então os que estavam assentados à palavra foram batizados, havendo um acréscimo aquele dia de quase 3.000 pessoas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia o temor e muitos prodígios, sinais e feitos por intermédio dos apóstolos. Todos creram e estavam juntos e tinham tudo em comuns. Vendiam suas propriedades, distribuindo o produto em toda medida a alguém que tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão da casa e na casa tomavam as suas refeições com alegria e gentileza no coração. Louvando a Deus, contando com tudo simpatia a todo o povo, enquanto isso acrescentavam o Senhor o dia em que iam sendo salvos. Now you should know that the rest of the book of Acts. I'm sorry. Now you should know that the rest of the book of Acts Você deve saber o resto do livro de Atos. records the explosive growth of the church. E mostra aquilo que foi quando a igreja explodiu em crescimento. As the church spread throughout the whole Roman Empire. E quando a igreja se espalhava durante todo o Império Romano. And the Christian church became the most influential movement in all the world. E os cristãos começaram a influenciar todo o mundo. Now I believe that the Jerusalem church is described here. Eu acredito que a igreja de Jerusalém descrita aqui in such detail because it is in some way it's meant to be a model. E foi descrito tão detalhado que deveria ser um modelo. It's meant to be an example for future generations. E deveria ser um exemplo para as futuras gerações. An example of what a biblical church should look like. É um exemplo como uma igreja cristã, uma igreja bíblica devia ser. They're a pattern for City View Newark Church. Tem um modelo para a igreja de City View Newark. That you can follow as a young congregation here in downtown Newark. E você pode encontrar com uma igreja pequena aqui na cidade de Newark. Now we need to acknowledge up front that Acts 2, the church is in an embryonic form. Você pode ver que a igreja ela começa a crescer como se fosse uma forma de embrião. They're not a full-grown church yet. Ela não é uma igreja adulta ainda. They're a baby church. Ela é uma igreja neném. And we need to acknowledge that in the book of Acts, você precisa ter um conhecimento no livro de Atos that is more descriptive than prescriptive. É mais descritivo do que prescrito. Luke is describing what is occurring in the early church. Lucas estava descrevendo aqui o que acontecia nas igrejas dos primórdios. Yes. Now, nevertheless, I believe that in this passage there's some eye-opening principles for us. Embora existam tantos princípios para nós, and if we want to understand in Acts 2 why the church was exploding, why they were growing, se você tentar entender por que a igreja estava explodindo e por que a igreja estava crescendo, why they were growing so rapidly, por que eles estavam crescendo tão rápido, while the typical American church is imploding and slowly dying, porque uma igreja típica americana ela está implodindo e devagarzinho morrendo. Then we need to look at Acts chapter 2. Aí você olha no livro de Lucas no capítulo 2. I want you to see that the Lord God was able to bless and to multiply this first church. Eu queria falar para você como que Deus estava abençoando e multiplicando essa primeira igreja. Because they were devoted to 4 things. Porque elas estavam sendo devotas a 2 coisas. We're going to look at 4 marks here of a biblical church. Você vai ver aqui que eu vou passar para você 4 marcas de uma igreja bíblica. Did you notice these in Acts chapter 2 and verse 42?
Você pode ver em Lucas no capítulo 2, no versículo 42. These are 4 marks again of a truly New Testament church. Porque tem aí uma marca de uma verdadeira igreja no princípio. 4 characteristics that this first church of baptized believers. Porque essa primeira característica dessa primeira igreja era a igreja batizada. Notice in verse 42 that Luke, the inspired writer, Você pode ver que no capítulo 2 do versículo 42 de Lucas, a inspiração do escritor. he tells us that the church was committed to 4 things. Ele falou que a igreja estava comprometida em 4 coisas. Number 1, they were devoted to the apostles' teaching. Eles estavam sendo devotos ao ensinamento dos apóstolos, or to sound doctrine, ou no som da doutrina, to sound and systematic Bible teaching. do som do sistema de ensinar a Bíblia. Number 2, they were devoted to fellowship. Número 2, eles estavam devotos a se encontrar, a amizade, to building close community among themselves. para trazer uma comunidade junta para eles mesmos. Number 3, they were devoted to breaking of bread. Número 3, eles estavam devotos a partir do pão. Now, what was that? O que é isso? The Lord's Supper. É a ceia do Senhor. And then number 4, they were committed and faithful to prayer. E número 4, eles estavam comprometidos a orar. Evidently, both public and private prayer. Evidentemente, eles estavam numa oração pública e numa oração em privacidade. Both individual and corporate prayer. Eles estavam individualmente orando e num conjunto de pessoas. In other words, they were dependent upon God. E em outras palavras, eles estavam dependendo da mão de Deus. And believe it or not, that is all that they had. E acredito ou não, era tudo que eles tinham. And that's why they grew. Por isso que eles cresceram. They didn't have fancy buildings Eles não tinham nenhum prédio bonito. or expensive properties. Eles não tinham nenhuma propriedade muito cara. In fact, they had to meet in public places De fato, eles tinham que se encontrar em lugares públicos. like the temple courtyard and in each other's homes. Como assim, da fora e às vezes nas casas das pessoas. And the first church didn't have a lot of impressive programs Eles também não tinham programa que impressionava as pessoas, or ministries, ou ministérios, but they had something special, mas eles tinham alguma coisa especial. and that was the Holy Spirit and the Word of God. E isso é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. They didn't have something going on every night of the week, keeping them busy. Eles não tinham muita coisa para manter eles ocupados durante a semana. No complex organization, Não tinha nenhuma organização completa. no large paid staff. Não tinha pessoas que eram sendo pagas. Church life was simple and it was made up of, and it was authentic. Eles eram bem simples e eram autênticos. Very, very simple church life. Eles tinham uma igreja muito simples. This passage shows it was characterized, notice, by 2 things: simplicity and community. Eles tinham 2 características, uma era a simplicidade e a outra era a comunidade. And you see, that's quite a contrast to most American churches today. Você pode ver que isso é muito complexo nas muitas igrejas americanas de hoje. Most American churches are characterized by organizational complexity. Muitas igrejas hoje elas são uma organização muito complexa And superficial relationships. e a relações é muito superficial. And so we need to return to the New Testament pattern of simple church. Então a gente tem que voltar no modelo da igreja do Novo Testamento do passado, And to authentic relationships. porque eles tinham uma relação autêntica. And that's what the Lord wants for City View Church here in Newark. E isso que Deus quer para vocês, a igreja City View Newark. Amen? Vocês entenderam, né? Now, we could focus our entire message on those 4 qualities from the New Testament. Ó, a gente pode gastar todo o tempo nessas 4 qualidades do Novo Testamento. But what I like us to do is focus just upon the second of those 4 qualities. Mas eu quero focar somente no segundo ponto dessa On qualidade. being a real church of real community. Para ser uma comunidade real e uma igreja real. And beloved, the New Testament church was all about community. E acredite você, no Novo Testamento,
A igreja só falava sobre comunidade, about sharing life together. Sobre dividir e compartilhar a vida junto. Now, let me help you to see that in the book of Acts, this is a big, big deal. E quero mostrar para você no livro de Atos porque isso é uma grande coisa. Look at Acts chapter 2 and verse 42. Olha aí no capítulo 2, no versículo 42. Notice it says that the early believers Às vezes fala aqui nos primeiros crentes, devoted themselves to the apostles' teaching, porque eles eram devotos para os ensinamentos dos apóstolos, sound Bible doctrine, to sound Bible doctrine, porque fala sobre, desculpa, eu traduzi tanto para americano agora and to fellowship. e a relação. And the word that's translated fellowship here is koinonia. E a tradução da palavra fellowship, isso aí, koinonia, Which has the idea of partnering together. é como se você tivesse partnering together, parceria, Of partnering together in community. uma parceria em comunidade. Yes. And then did you notice as we were reading in Acts chapter 2, verse 44 and following, it says, Você viu aí que no livro, no capítulo 2, no versículo 44, o que fala? it says all the believers were together and had everything in common. Todos os crentes estavam juntos e eles tinham tudo em comum. They were selling their possessions and their goods. Eles vendiam as suas propriedades, seus bens. They gave to everyone who had a need. Eles davam às pessoas o que elas precisavam. And every day they continued to meet together in the temple courts. E eles se encontravam durante os sermões, as mensagens no templo. And they broke bread together in one another's homes. Eles iam de casa em casa, encontravam nas casas das pessoas. And they ate together with glad and sincere hearts. E eles comiam, bebiam juntos. They were praising God and having favor with all the people. Eles adoravam a Deus e faziam favor para todas as pessoas. Community. Comunidade. Community. And then in Acts chapter 4, verse 32, E aí você vê no capítulo 2, no versículo 32, Luke records all the believers were one in heart and mind. o Lucas anota aí todos os que eles tinham no coração e na mente. And they shared everything that they had. E eles dividiam tudo que eles tinham. And then look at Acts chapter 5 and verse 42. E aí você olha no capítulo 5, no versículo 42. Luke says, day after day, Dia após dia, in the temple courts and no from house to templo, house, de casa em casa, they never stopped teaching and proclaiming eles nunca paravam de pregar e ensinar the good news in Jesus Christ. e pregar a boas novas de Jesus. Now, can you see here how the early Christians made every effort to connect in community? Você pode ver aí como os cristãos, eles faziam tudo para que as pessoas estivessem conectadas, juntas. They worked hard to free up their schedules. Eles trabalhavam duro mesmo para ter um tempo livre, To share life together, para compartilhar a vida junto, to be together often, para estar mais junto mais tempo, not just on Sunday mornings. não somente no domingo de manhã. They shared their homes, Eles dividiam as casas, their meals, a comida, even their possessions if someone had a need. até as suas propriedades que eles tinham para as pessoas que precisavam. They prayed together. Eles oravam junto. They cared for one another. Eles tinham cuidado uns com os outros. They studied the Word of God together. Eles estudavam a palavra de Deus junto. They reached out to their community together Eles alcançavam a comunidade junto to win lost people to Jesus. para ganhar as pessoas para Jesus. They were on mission with Jesus Eles estavam em uma missão com Jesus, to their community para a sua comunidade, to share the good news. para dividir as boas novas. The good news of Jesus by word and by deed. E a boas novas de Jesus pela palavra e pelo que eles tinham que fazer. To all of their neighbors and friends. Para todas as vizinhanças e amigos. They were one big, happy, growing family, Eles eram uma grande família crescendo. made up of lots of smaller families.
E essas famílias eram feitas por pequenas outras famílias. Families and groups that met in small groups in private homes Família e os pequenos grupos nas casas das pessoas. throughout the whole city of Jerusalem. E aí eles alcançavam a cidade inteira de Jerusalém. See that? Veja isso. That's why they grew. Por isso que eles cresciam. You see, people everywhere, Se você vê pessoas todo lugar, whatever their ethnicity or culture or nationality, não importa a raça dele, a cultura, a nacionalidade, long to belong. do que tem, o que não tem, They're looking for authentic community. porque eles procuram uma verdadeira comunidade. Whatever their color, their race, their culture. Não importa a cor, a raça e a cultura. Now you say, Brother Ken, what is community? E aí você pergunta, irmão Ken, o que é comunidade? What do you mean by community? O que você quer dizer com comunidade? Let me define that for you. Deixa eu explicar isso para você. Community, notice, Comunidade it's a group of persons who are committed to sharing life é um grupo de pessoas que comprometidas a compartilhar a sua vida in order to accomplish a common purpose. para cumprir um comum propósito. And what is that common purpose? O que é um comum propósito? For those of us who are believers in Jesus Para Christ. aquelas pessoas que acreditam em Jesus. It's being on mission together with Jesus É estar na mesma missão com Jesus to reach and make disciples of our community for Him, para encontrar e fazer os discípulos nessa comunidade para Ele, for His glory. para a glória dele. Amen? We don't exist for ourselves. Nós não existimos para nós mesmos. We exist by the grace of God Nós existimos pela graça de Deus, to be used by Him to seek and to save a lost world. para ser usado para o mundo perdido, para salvar o mundo perdido. We exist for Jesus. Nós existimos para We Jesus. exist for others. Nós existimos para os outros. He came to seek and to save those who were lost. Ele veio para procurar e salvar aquilo que estava perdido. That was His mission. Essa é a sua missão. And His mission should be our mission. E a sua missão deve ser a nossa missão. Amen? Amém? So here's the big idea. And I've added this notes, by the way. Okay? That's okay. Big idea Isso é a grande ideia for my message this morning. para a minha mensagem nessa manhã. Community is vital for a growing church Comunidade é vital para o crescimento da igreja and for growing e Christians. para o crescimento dos cristãos. That's what I want you to remember this morning. Por isso que eu quero que você lembre essa manhã. If you remember nothing else. Se você não lembrar nada do que eu falei, lembra isso aí. Now you say, Brother Ken, Mas você fala, ô, irmão Ken, why is community such a big deal? por que a comunidade é um grande negócio? Let me give you 4 reasons. Eu vou dar para você 4 razões. 4 reasons that community is so important in the Word of God. Quero dar para vocês 4 razões por que a comunidade é tão importante para Deus. And here you can take some notes on your sheet. Se você quiser colocar alguma anotação aí no papel que ele passou. First of all, God Primeiro, Deus is a community. Deus é uma comunidade. The one true and living God Uma verdade, uma comunidade verdadeira em Deus is and was and always will be Father, Son, and Holy Spirit. ela é através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. God lives in community Deus vive em comunidade because at the core of His being, porque o centro da existência God is community. ele é a comunidade. God is a small group of 3. Deus é uma pequena comunidade feita por 3. He shares life. E ele compartilha a vida. He never acts independently E ele nunca age independentemente of the community that is deity. pela comunidade que ele criou. He is the 1 in 3 Ele é 1 em 3 and the 3 in 1. e é 3 em 1. God is a community. Deus é a comunidade. Amen? Now, secondly, Segundo, community is a big deal because God made us for community. comunidade é um grande negócio porque Deus fez nós para viver em comunidade. Adam and Eve were made in the image of God, Adão e Eva foi feita a imagem e a semelhança de Deus, the image of God who is in community. porque ele é a imagem de Deus, porque ele era a comunidade. And that's why Genesis 2:18 says, Por isso que Gênesis 2,
capítulo 2, versículo 18, fala: It was not good for man to be alone. porque não é bom que o homem viva só. So God designed Adam and Eve to share life. Então Deus desenhou Adão e Eva para que eles vivam em comunidade, To be connected to Him and to one another. para que eles sejam comunidade com Deus e entre eles. And originally they lived in perfect community E originalmente eles viviam em uma perfeita comunidade, with Him and with one another in the garden. com ele e com as outras pessoas no jardim. Amen? And that's why we all have a longing to belong. Por isso que a gente fala assim, pertence para pertencer. We desire and need community Nós desenhamos uma verdadeira comunidade, uma necessidade de comunidade, with God and each other. com Deus e com nós mesmos. Because we are made in the image of God, Porque nós somos feitos à imagem de Deus, who is community que Himself. é a comunidade, ele mesmo é a comunidade. And Adam and Eve's marriage and family were the first human communities. Adão e Eva era o primeiro casamento de família e a primeira comunidade humana. And later God chose Abraham's family. Então, depois aí Deus mostrou a família de Abraão, The Israelites, os israelitas, to be a community connected to Him and to each other para ser uma comunidade conectada a Deus e entre eles. in ways that would cause all the other people of the earth E isso foi a causa do desejo de todas as pessoas da terra, to desire to be a part of that same community. para desejar estar parte dessa santa comunidade. And according to Genesis chapter 12, E de acordo com Gênesis no capítulo 12, He chose Abraham ele escolheu Abraão to bless all the other nations para abençoar todas as outras nações, so that they could draw and attract all the other people porque eles podiam arrastar as pessoas ou trazer para perto todas as outras pessoas, into community with Him and with one another. e a comunidade entre eles e entre as outras pessoas. He chose Abraham for that Ele purpose. escolheu Abraão para esse propósito. So in the Old Testament, God's E no chosen Velho people, Testamento, Deus escolheu outras pessoas. the Jews were connected to God Os judeus estavam conectados a Deus through redemption and through worship, para a redenção e para a adoração. and they were connected to each other through nationality E eles eram conectados através da nacionalidade. and through geography and religion and culture, Eles estavam conectados entre a geografia, a religião e a cultura. and through a network of small groups, E uma rede de pequenos grupos. a network of small groups of no more than 10 people. E a rede de pequenos grupos, não mais de 10 pessoas. And Moses set those groups up E o Moisés, ele preparou essas pessoas. Ele, according to Exodus chapter 18, acordo com o Êxodo no capítulo 18, so that everyone in Israel was connected e todas as pessoas em Israel estavam conectadas. and cared for E estavam cuidadas para eles. and would share life together. E eles compartilhavam uma vida junto. Remember their covenant charter, Lembre os 10 mandamentos, a placa dos 10 mandamentos. what we call the 10 Commandments. A gente chama de 10 mandamentos. The 10 Commandments were really a mandate Os 10 mandamentos eram realmente um mandamento on how to live in community como viver em comunidade with God, com Deus. and that was the first tablet, Essa foi o primeiro parágrafo. and how to live with each other. Como viver entre as pessoas. That was the second tablet of the law. Esse era o segundo mandamento da tábua. The first tablet of stone contained the first 4 commandments. A primeira tábua, a primeira parte da pedra tinha os primeiros 4 mandamentos. Our relationship with God. A relação com Deus. The second tablet O segundo parágrafo contained commandments for our relationship to one another, e o segundo parágrafo falava sobre a relação entre as pessoas, em viver entre a gente. so that we can love our neighbors. Só que a gente pode amar nossos So you vizinhos. see, God wanted to have a community on earth Bom, Deus queria trazer uma comunidade na Terra that would represent Him in the world, que representasse Deus no mundo, that would cause everybody else to long for that same kind of community. para que trazesse as pessoas para se dessem bem na mesma comunidade, A community with God and with one another, a comunidade com Deus e entre as pessoas. so as to be restored to His original design. Isso aí ia trazer a restaurar o primeiro pensamento, a primeira ideia de Deus. The way He designed it in Genesis chapter O que 1. Ele desenhou, o que Ele pensou
em Gênesis no capítulo 1. And before Jesus came, E antes de Jesus vir, that community was supposed to be the nation of Israel. essa comunidade era supostamente para ser a comunidade de Israel. But we understand from the Word of God Mas nós entendemos pela palavra de Deus, that number 3, sin destroys community. o pecado que a gente vê no número 3 ali, o pecado destrói a comunidade. When Adam and Eve broke God's one rule, Quando Adão e Eva quebrou a primeira regra, his single command, e o pecado do primeiro mandamento, the immediate result was the loss of community. imediatamente o resultado disso foi a perca da comunidade. They hid from God Eles esconderam de Deus, and from one another, eles esconderam entre eles. right? They were changed. Eles estavam mudados. They were now disconnected Eles agora estavam desconectados. from God and from one another. Eles estavam desconectados de Deus e entre eles. And we know from Scripture that our enemy Satan E nós sabemos pelas escrituras que o nosso inimigo, o diabo, Satanás, is the destroyer of community. ele é o destruidor das comunidades. He destroys our close fellowship with God and with each other. Ele destrói a relação entre a comunidade e com Deus. In fact, his very name is Diabolos, Na verdade, o verdadeiro nome dele é diabólico, which means slanderer. o que significa significa escravo. Isso. And that is derived from the more basic meaning of to separate or to divide. Porque a base de tudo isso é para separar e dividir. You see, Satan seeks to divide us and to disconnect us. Você pode ver que o diabo procura para desconectar e dividir-nos. And sin in our lives does just that. E por isso que o nosso pecado só faz isso. It separates us from God and from one another. Ele separa você de Deus e entre nós. And that's why the Jesus story is such good news. Por isso que a história de Jesus é uma boa nova. It tells us that Jesus came to restore community. Porque fala que Jesus veio para restaurar a comunidade. Amen? Amen. He was born into and lived in community. Ele foi nascido para viver em comunidade. And according to the New Testament, Jesus was part of a family, De acordo com o Novo Testamento, Jesus era parte do Novo Testamento. part of a village, Parte de uma vila, a nation, part of a nation, part of a religion. parte da religião. And he modeled community. Ele era o modelo de uma comunidade. His 3 earthly years of ministry Os seus 3 anos de ministério was a model of simplicity and community. foi um modelo de simplicidade e comunidade. And the primary thing that he did E a primeira coisa que ele fez was to lead a small group of 12 men foi fazer uma comunidade de 12 homens. who he was preparing to carry on his mission E ele estava preparando esses homens para a missão dele, after he was gone. para que quando ele morresse. So he died to restore community, Porque ele morreu para restaurar a comunidade, to destroy sin, para destruir o pecado, and to destroy the destroyer of community. para destruir o destruidor de comunidades. And he lives to create a new community, E ele viveu, ressuscitou para criar uma nova comunidade. a new community we call the church. Uma nova comunidade que nós chamamos de igreja. And because Jesus took our sin upon himself on the cross, Porque Jesus tomou o nosso pecado sobre si mesmo na cruz. for the first time in all of eternity, Porque pela primeira vez em toda a eternidade, his own connection, his own community, sua própria conexão, sua própria comunidade, his fellowship with the Father seu relacionamento com Deus, was com o Pai, broken. It was broken. tinha sido quebrado. And remember on the cross, he cried out, Lembra que na cruz ele clamou: my God, why have you what? Forsaken me? oh meu Deus, por que o Senhor me abandonou? You see, he suffered our disconnection Ele estava sofrendo a desconexão from the Father de Deus, do Pai. so that we could be reconnected to him forever. Então, quando ele sofreu a desconexão do Pai, então nós somos reconectados em Deus. Amen? And praise God then
all of us who are believers, E eu louvo a Deus porque todos nós que somos crentes and all of us who follow Jesus, e todos os que seguem a Jesus, are connected to God and to each other nós estamos conectados em Deus e entre nós. in this new community that we call the church. E essa nova comunidade que a gente chama de igreja. Amen. Praise the Lord for that. Now, remember from the beginning, God wanted to have a community on earth that would represent Him, Você lembra que no começo ele queria uma comunidade que representasse ele, represent Him to the world. que representasse ele para o mundo. And today, the church, E hoje a igreja, Jesus' new community, a comunidade nova de Jesus, is the sole model being connected with and living in community with nós somos um modelo para estar conectado a ele, viver em comunidade, and sharing life with God and with each other, compartilhar a vida de Deus com os outros, that everyone on earth would desire que todas as pessoas do mundo vai desejar, to become a part of this new community, para the church. desejar para ser parte dessa comunidade, dessa Amen. igreja. And that's what we're here for, Por isso que nós estamos aqui, to draw others to Christ trazer as pessoas para Deus, para Jesus, as we radiate Him through our community life. como a gente espalha isso sobre a nossa comunidade em vida, Our mission is to radiate God's unconditional love to others. porque nossa missão é trazer o amor de Deus incondicionalmente a essas outras pessoas. And one of the best ways we do that is in small groups. E o melhor jeito de fazer isso é em pequenos grupos, They're meeting throughout the community. de encontrar nova comunidade. But sadly, throughout the ages, Mas, tristemente, através dos tempos, most churches have a very mixed history of Mas- success as pessoas não teve muito sucesso in doing this. em fazer isso. The early New Testament church was one huge community Na igreja primitiva do Novo Testamento era uma grande comunidade. made up of hundreds of communities, smaller communities. Elas eram feitas através de centenas de comunidades pequenas. And notice here in Acts chapter 2, E aí você vê no livro de Atos, no capítulo 2, the large community met in the temple courts. a grande comunidade se encontrava nas igrejas, nos They templos. didn't even have a church building of their own, E aí eles não tinham uma igreja construída para eles mesmos, just like City View Newark. como nós temos aqui. But they had small communities that met in homes. Mas eles tinham eram pequenas comunidades que se encontravam nas casas. So it was a big community made up of hundreds of small communities. Então era uma grande comunidade feita por pequenas comunidades. And as we said, in those small house church communities, Então aí ele fala que nas pequenas igrejas que se encontravam nas casas, people shared life, eles compartilhavam as vidas, their time, o seu tempo, their homes, as suas casas, their food, a sua comida, their possessions, os seus bens, their money, seu dinheiro, everything. tudo. Like Jesus, they were willing to sacrifice for one another. Porque Jesus estava disposto a sacrificar-se pelas pessoas, por Anything and everything for each other. qualquer coisa por alguém. Amen? See, nobody lived for himself. Ninguém vive para a gente mesmo. A gente não vive para nós mesmos. Everybody lived for the community. A gente vive para uma comunidade, They were a family, para nossas famílias. a community of brothers and sisters Uma comunidade de irmãos e irmãs. who were committed to sharing life together Porque essa comunidade está comprometida a de compartilhar a vida junto. and fulfilling Jesus' mission on earth. Em encher o mundo de missionários. And as long as they lived in community with one another, E quando a gente continua vivendo numa comunidade entre um e outro, in loving community, uma comunidade amada, they multiplied and spread throughout the whole city. e a gente multiplica e espalha pela cidade inteira. And the good news of Jesus' death and burial and resurrection E as boas novas da morte de Jesus e a ressurreição spread throughout all of Jerusalem. espalhavam por toda Jerusalém. So you see again, E aí você vê novamente, the church is not only Christ's new community, a igreja não é somente uma nova comunidade, but it's to be a multiplying community made up of multiplying small groups. mas é para se multiplicar numa comunidade feita de pequenas multiplicações de pequenos grupos. That's what God wants to see in every Bible-believing church.
Isso que é Deus quer viver em todos os crentes que acreditam na palavra. This is how we best do evangelism, Esse é o melhor jeito de fazer evangelismo and we win our neighborhoods to Jesus. e encontrar todas as nossas vizinhanças para Jesus. And we win the whole city to Jesus. And then, aí a gente vai ganhar a cidade inteira para Jesus. By multiplying small groups. Multiplicando pequenos grupos, Some would call these house churches. e às vezes a gente chama isso de casas e igrejas. Throughout Newark and into the surrounding communities. E a gente vai transformar Newark numa grande comunidade, uma espalhada. Amen? But what do we see in most churches in America today? Mas o que você vê hoje nas igrejas americanas hoje? A very disturbing trend. Você vê uma igreja velho muito deturbada. Most American churches have caved in A maioria das igrejas americanas hoje está enraizada and they've adapted themselves to two values in American culture. e eles estão enraizados em dois valores americanos. Individualism and consumerism. Eles estão enraizados em individualismo e consumismo. In other words, for most Americans, Em outras palavras, a maioria dos americanos, church is not about being committed to sharing life, as igrejas americanas não está comprometida a dividir as vidas, or sacrificing myself to live in community with others ou eles não estão sacrificando eles mesmos para viver em comunidade, in order to accomplish Jesus' mission on earth. para cumprir a missão de Jesus, a ordem de Jesus. But the church has become all about me. Mas as igrejas elas estão assim muito sobre eu. Church is where I come and get my needs met. Aí você vem na igreja para encontrar a sua necessidade. And when my needs are not being met, E quando a sua necessidade não são encontradas, I'll grumble and complain. eu começo a reclamar. And if I don't get my way, E se não faz do meu jeito, I may just leave and go to the church down the street, aí eu saio da igreja, saio esse tempo e vou na igreja aí na rua de baixo, where my needs will be better taken care of. onde todas as minhas necessidades vão ser melhor cuidadas. Because after all, it's all about me. Porque se você pensar na razão de tudo isso, é tudo sobre eu. You see, in America, the average churchgoer has become a consumer. Você vê aqui nas igrejas americanas, o centro da igreja está sobre consumismo. He doesn't commit to a church. Eles não estão comprometidos com a igreja. He shops around Eles vêm na igreja para fazer compra. and looks all the time for church, but never settles down. Mas eles vão sempre na igreja, mas eles nunca estão realmente transformados. And if he doesn't like the product of one church, he goes to another. E aí se eles veem um produto e não gostam, vão para outra igreja. And if I can mix my metaphors, Porque daí elas estão se encontrando uma metáfora. it's just like dating one woman forever but never getting married. E aí como se você tivesse, sabe, namorando uma moça ou um rapaz, We dated for mas nunca casa. we dated for 2 years. We dated for 2 years, Eles estão namorando por 2 anos, but we finally got married. mas aí a gente se casou. That's how it is with many people with going to church. Isso que acontece com as pessoas, muitas pessoas que vêm na igreja. They never want to commit themselves. Eles nunca estão comprometidos com eles mesmos. See? So dating may be fun on a shallow level, Às vezes namorar é bom, mas você está no raso. but there will never be growth and maturity and intimacy Mas você nunca vai crescer, você nunca vai ficar adulto, nunca vai chegar numa intimidade that can only come from a long-term committed relationship. que nunca vai se encontrar num tempo longo de relacionamento, Which we call marriage. o que a gente chama de casamento. Amen? You understand that? Vocês entenderam? We say for better or for worse when we get married. Aí a gente fala casamento no bem e no mal, na saúde e na bonança. So if you just want to date and you don't want to marry, you miss all the blessings of marriage. Se você quer sempre namorar e você nunca quer casar, você vai perder todo a bênção que é um casamento. So if you don't want to commit to one church, you miss all the blessings. E aí se você nunca se casa com uma igreja, você vai perder todas as bênçãos. See, that's individualism Aí é individualismo and consumerism.
E aí é consumismo. And it's infiltrated a lot of churches. Isso está infiltrando em muitas igrejas. Amen? Amém? We see that in Acho que eu casei com a Andressa. Now, in contrast, think of the New Testament emphasis. No contraste na igreja de Éfeso, Sit down and notes quite a bit there. See that? And I want you to see how this is revealed for us in the New Testament. And here you want to take some notes there. aí eu quero fazer uma revisão aí que vocês também podem tomar do Novo Testamento, que vocês tomar alguma nota. Notice how community again is the New Testament emphasis. Aí eu quero fazer colocar uma ênfase na igreja do Novo Testamento. Here's the first way: the two New Testament commands. Os dois mandamentos do Novo Testamento, What Jesus calls the two greatest commands. que ele fala dos dois grandes mandamentos. You remember what they are? Vocês lembram o que é? He says we're to love God and love your neighbor. Porque você ama o seu Deus e ama o seu vizinho, o seu próximo. Right? So love God, that's community with God. Quando você ama a Deus, isso é comunidade com Deus. Love your neighbor, that's community with others. Quando você ama o seu vizinho, isso aí é uma comunidade com outros. And Jesus says, on this hang all of the law. E isso está explanado toda a lei. In other words, all the rest of the law Em outras palavras, todo o resto das leis is simply an expansion and an explanation é simplesmente uma expansão e uma explanação of those two commands to live in community. dos dois mandamentos, que é viver em comunidade. Now, remember the prayer that Jesus taught us to pray. Você lembra da oração que Jesus ensinou a nós? It's commonly called the Lord's Prayer, É normalmente chamada a oração do Pai Nosso, but it's really the disciples' prayer. mas na verdade é a oração dos discípulos. He taught us to pray, Eles ensinou nós a orar: Our Father who art in heaven. Nosso Pai que está no céu. Not my Father, Ele não falou meu Deus, but what? Our Father. nosso Pai. You see, it's a family prayer. Você pode ver aí que isso é uma família, uma oração de família. It's not a personal prayer, Não é uma oração pessoal, but a family prayer. mas uma oração familiar. Now, I submit to you that all the books of the New Testament Eu desafio você que olhe nos livros do Novo Testamento demonstrate this community. que demonstra toda essa comunidade. The four Gospels Os 4 evangelhos show